Nós consagramos a Ti essa Amém. transmissão ao vivo, consagramos a Ti, Senhor, essa conexão, consagramos a Ti a vida do Teu Filho amado, Pastor Marcon. Senhor, toca nos lábios dele para que seja transmitido aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Estamos aqui de coração aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entregamos a Ti e consagramos em nome de Jesus. Tu és bem-vindo nessa transmissão. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Vamos lá, então. Jeremias, hoje o capítulo 40. Ontem lá no culto na igreja eu me declarei, né, para Jeremias. eu gosto muito do livro de Jeremias. Eu acho que com certeza foi o livro que eu mais estudei até hoje, foi Jeremias. Vamos lá, Jeremias 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o havia tomado, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Ora, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a sua voz. Portanto, vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te solto hoje das cadeias que estão sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Se assim quiseres, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou vai para qualquer outra parte que te aprouver. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os chefes das forças que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia havia constituído a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus. Habitai na terra, e servi o rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para vos representar diante dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho e os frutos de verão, e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todos os países, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, filho de Safã, voltaram, então, todos os judeus de todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram para a terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e colheram vinho e frutos do verão,
com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes das forças que estavam no campo vieram ter com Gedalias a Mispá, e disseram-lhe: Sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito. Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Deixa, peço que eu vá e mate a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se têm congregado a ti, e parecesse o resto, e perecesse o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: Não faças tal coisa, pois falas falsamente contra Ismael. Amém? O capítulo 40, eu coloquei até aqui vários, poderia ter colocado vários títulos, né? Na minha Bíblia aqui tem Jeremias mora com Gedalias, né? Mas poderia ser um tempo de reconstrução, poderia ter um título, uma oportunidade para uma mudança de vida. Agora, todos nós sabemos, todos esses dias de estudo, ontem até a Cris enfatizou um pouquinho mais sobre isso. Babilônia agora ela tomou, né, a Judá, de certa forma, ela está tomada por Babilônia, pelo rei da Babilônia, por causa da desobediência do homem, né, por causa da desobediência do ser humano, por não querer ouvir a voz de Deus. Ontem na igreja eu enfatizei muito sobre isso, que às vezes o cenário ele é totalmente adverso, né? O cenário, as circunstâncias, quando nós olhamos, é totalmente adversa. Parece que o cenário realmente ele é de guerra, ele é devastador. Mas todos os dias, em todos os momentos, Deus está sussurrando em nosso coração, em nosso ouvido, e dizendo: é, eu só preciso de um, eu só preciso de um, eu só preciso de um. E foi assim contando com Jeremias. Agora, essa palavra aqui no capítulo 40, uma continuação, né, do 39, da palavra de ontem. É um capítulo muito breve, curto, com 16 versículos, mas agora Jeremias vai receber algo que ele tanto esperava. O que é isso? Ele vai receber a sua libertação, ele vai sair da prisão. E agora, quando ele recebe a sua liberdade, né, entre aspas, da prisão, literalmente, ele tem uma oportunidade. Ele tem uma oportunidade. Agora, quem está governando em Judá é Gedalias. Gedalias ele vai representar uma forma de esperança para o povo. Gedalias vai representar uma forma de um novo começo, um recomeço para o povo. Por quê? Ele vai ser um governador mais humano. Ele vai trabalhar para o rei da Babilônia. É a Babilônia que tomou, que está governando ali. Mas ele vai representar, de alguma forma, uma esperança para o povo. Ele vai ser um rei mais, vamos dizer assim, mais amoroso, mais cuidadoso, mais humano, vai olhar mais para as pessoas. Então, esse governador agora vai até numa certa, no versículo ali, ele vai dizer, né, vocês colham os vinhos, colham os vinhos do verão, os frutos, colham vinhos, frutos do verão, e o azeite, e metei em vossos vasos. Pensa, um povo que estava sofrendo há tempo, um povo que estava passando por uma situação adversa por muito tempo, e agora eles recebem uma palavra dessa. É a mesma coisa que eu e você, nós estamos passando por um momento difícil, de uma dificuldade extrema, e você recebe uma palavra de Deus, ou recebe alguém usado por Deus, e diz: esse tempo vai passar. Daqui a pouco isso vai passar, você vai voltar a colher os frutos do verão, você vai voltar a colher, né, e se encher dos vinhos, né, colher os vinhos, o azeite. Você vai dizer: opa, tem uma esperança para mim, tem uma luz no final do túnel. Então, o povo agora de Judá, agora eles se apegam nisso, eles olham e vejam, tem alguém humano olhando para nós, tem alguém disponível, nos dá uma força, vamos dizer assim, nos ajudar de alguma forma.
E assim acontece. Mas para tudo isso acontecer, quando Jeremias recebe a palavra que ele seria solto da cadeia, que ele seria liberto, daquela prisão que ele estava, Jeremias tem várias oportunidades. Nós lemos aqui e ficou muito claro. É falado para Jeremias, Jeremias, você pode ir para Babilônia, você pode escolher viver com Gedalias, você pode ir para onde você quiser, a terra que você quiser. O rei está prometendo para ele que vai cuidar dele. Imagina agora, Cris, Priscila, Flávio, Bruna, você que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo agora essa mensagem pelo YouTube, imagina agora Jeremias numa prisão, literalmente, e agora uma pessoa com toda a autoridade chega para ele e fala assim: ô Jeremias, escolhe para onde você quer ir. Imagine se o Michael tivesse lá naquele tempo, e a maior autoridade da terra falasse para ele assim: pode escolher o lugar para onde você quer. Eu dizer, eu quero sombra e água fresca. Eu quero refrigério. Eu quero viver do bom e do melhor a partir de agora. Eu já sofri muito, né? Essa vida já foi de muito sofrimento. E às vezes o evangelho, às vezes são criadas situações, e ontem eu falei um pouquinho sobre isso, para nós olharmos e ver, peraí, tem um atalho aqui, mas Deus está falando, não, não, a direção ainda é essa, o propósito ainda é esse, sabe, na nossa vida não tem atalho, não vai ter, não tem como ter um atalho, não tem, o evangelho, ele não nos dá opção de atalho, e aí quando Jeremias fala, Babilônia, eu vou ser bem requisitado, Babilônia, certo o pensamento dele, Babilônia vou ter uma moral lá em Babilônia, o rei está me dando moral, então eu vou ter um povo que vai me servir, eu vou ter pessoas que vão me servir, pode ser uma boa opção. E eu tenho a escolha, eu tenho o direito da escolha. Mas Jeremias, ele escolhe andar e viver com Gedalias. Isso é muito profundo, sabe? Nós, e você, nós que estamos agora aqui participando desse devocional, você que está ouvindo essa mensagem em algum horário hoje, nós já tivemos grandes oportunidades. Já tivemos. Quantas oportunidades nós já tivemos para abandonar o barco? Quantas oportunidades nós já tivemos para, sair fora e dizer, sabe, isso aqui não é para mim. Não é para mim uma vida de sofrimento, não é para mim uma vida de estar hoje sofrendo, amanhã sofrendo, depois sofrendo, não, não é para mim. Quantas vezes já passou na nossa mente, né, na nossa cabeça que, sabe, será que vale a pena pagar um preço? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena todos os dias, ao meio-dia, estar fazendo o devocional? Sabe, mas antes de nascer algo no nosso coração, nasce no coração de Deus. Eu imagino, Cris, eu imagino, sabe, que quando Deus coloca algo no nosso coração, é porque primeiro nasceu no coração dele. Vocês podem ter certeza disso. Eu imagino que em várias situações, e agora no capítulo 40 novamente, sabe, eu fico até, é, é, sinto tanto a presença de Deus nisso, eu imagino em toda essa trajetória, em todos esses anos, Jeremias, lembrando lá do capítulo 1, sabe, quando ele vai dizer para Deus, Deus, eu sou um menino, eu sou um moço, eu não sei falar, eu não tenho condições. Aí Deus vai e mostra uma amendoeira para ele, né? E ele diz assim o significado da amendoeira, né? A amendoeira, ela floresce rápido, e Deus fala para ele: eu tenho pressa, Jeremias, eu tenho pressa em te usar. Sabe, é muito fácil às vezes falar, Deus só precisa de um, né? Deus só precisa de um. E é isso mesmo, ele só precisa de um para transformar uma cidade, para transformar um bairro, para transformar uma vizinhança, para transformar uma comunidade. Deus só precisa de um. Eu acredito isso, um que é ligado a ele, a fazer a vontade dele, sabe? Mas difícil às vezes é acreditar que uma palavra basta, e uma palavra basta. Imagine agora o cenário. Você pode escolher
ou você agora dá uma, uma outra vida, um outro up para você, e você diz, não, eu vou viver na Babilônia, onde eles estão, tomaram posse, eles estão mandando no nosso povo, e lá eu vou ter do bom e do melhor. Ou não, eu vou escolher ainda estar na vontade de Deus. Eu vou ainda ajudar o meu povo. Eu vou ainda orar, eu vou ainda orar mais pelo meu irmão, eu vou ainda orar mais pelo meu amigo, eu vou orar ainda mais pela minha parentela, eu vou orar ainda mais pela minha família, sabe? E a vida são feitas de escolhas, é ou não é? São feitas de escolhas. E nós vamos ter a consequência das nossas escolhas. Eu lembro que no último devocional da pastora Danda, ela falou sobre isso. E é verdade, nós vamos ter nossas consequências pelas nossas escolhas. Jeremias sabia o que ele ia passar por causa da escolha dele, mas ele escolheu ficar em Judá. Sabe, fica algo que Deus fala para nós aqui nesse momento, né? Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te mostrou. Fica onde Deus está dizendo para você, é aqui, esse é o caminho. Às vezes está todo mundo, ontem eu falei também um pouquinho, né, no culto, parece que nós estamos contramão, e nós estamos na contramão. Nós estamos na contramão de um mundo, nós estamos na contramão de vozes estranhas, nós estamos na contramão daquilo que estão dizendo a respeito da nossa nação, da nossa casa, nós estamos na contramão do que estão dizendo a respeito da nossa família, nós estamos na contramão porque nós acreditamos nesse Deus poderoso. Sabe, Jeremias, todo esse tempo, ele acreditou numa palavra, dizendo que Deus levantou ele para profetizar para a nação de Israel, para a nação, para o povo dele. Acredite, Deus te levantou para um tempo, para você ser uma profeta, para você ser um profeta de Deus, sabe, para você anunciar a palavra dele, para você ir contra o pecado. Deus te levantou para esse tempo. Ah, não é fácil? Claro que não é. Nós estamos acompanhando aqui 40 dias já da vida de um profeta, de um dos maiores profetas, né, que Deus já levantou. E não é fácil, não é fácil, mas o profeta teve a chance de escolher de ir para um outro lado mais fácil, entre aspas, mas ele escolheu ficar em Judá, sabe? Escolha a vontade de Deus. Escolha aquilo que Deus quer para você. E ele já disse no teu coração o que fazer. Deus já tinha dito para Jeremias o que fazer, aonde ir, como fazer. Jeremias escolheu ficar do lado de Gedalias. Ele continuou, ele continuou. Ele continuou, você vai ver, você pode ler, nos próximos dias nós vamos ouvir. Ele continuou anunciando contra o pecado. Ele continuou anunciando a verdade. Ele queria que um povo voltasse para Deus e entendesse que não por emoção, não por necessidade, não por falta, mas sim porque Deus é o Deus da vida daquele povo. Ele é o nosso Deus. Nós não nos movemos por ocasião, nós não vamos nos mover por emoção, nós não nos movemos por necessidades, nós nos movemos sim, porque nós acreditamos e cremos que servimos um Deus poderoso e Ele é o Deus das nossas vidas. Você pode ter certeza que em meio a tantas propostas do inferno, em meio a tantas propostas ou vozes do maligno, sabe, no teu ouvido, no teu coração, na tua mente, e às vezes você diz e você chora para Deus, às vezes sem forças, não é fácil, não é fácil. E não é mesmo. Eu imagino quantas vezes Jeremias chorou, se lamentou, e ele é conhecido como um profeta chorão. Imagina quantas vezes ele estava dizendo: Deus, está doendo muito. Deus, eu não aguento mais. Deus, me ajuda. Sabe? E é nós também, e é nós. Sabe? Vai ser assim até a volta dele, até a volta de Jesus. E nós vamos chorar aos pés da cruz. E nós vamos dizer: Deus, eu não vou para a Babilônia. Eu fico em Judá, eu fico em Israel, eu fico em Navegantes, eu fico no bairro Machados, eu fico onde o Senhor me colocou. E eu sei que essa geografia é a correta, é a certa. Eu fico nesse ministério que o Senhor me colocou, sabe? E às vezes chorando, e às vezes pessoas nem vê. Às vezes você vai orar por alguém, às vezes você vai conversar com alguém, às vezes você vai dar um abraço em alguém e você está dizendo, sabe, esse dia é o
o dia que eu mais preciso de um abraço. Esse é o dia que eu mais preciso de uma palavra. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E com Jeremias não era diferente. Com certeza algo dizia para ele assim: vai para Babilônia, vai lá, vai ter sombra e água fresca, vai ser paparicado pelo rei, vai. Ele escolhe: não, eu fico em Judá. É um tempo de reconstrução. É um tempo que Deus nos chamou para reconstruir. Há um tempo de esperança para o meu povo. Não é por causa de Gedalias, é por causa da presença de Deus. Porque Gedalias, depois nós vamos ver que Gedalias vai falecer, vai morrer, né? Armaram contra ele e ele foi assassinado. Não é por questão de homem, não é por questão de fulano de Beltrano, é por questão, e mais importante de tudo, gente, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Sabe, que você tenha certeza nessa hora, você tenha certeza no teu coração que muitas pessoas contam com a tua oração, muitas pessoas contam com o teu posicionamento, sabe? E vai ser assim até a volta de Jesus. Nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar guerreando, nós vamos continuar adorando esse Deus poderoso. Sabe, você pode ter certeza. Eu sempre estou dizendo isso praticamente em todo culto. A nossa casa, ela não é aqui. A nossa casa é um céu preparado já. Tem uma casa linda preparada para nós. Você pode ter certeza disso. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada sim para Jesus. Vai valer a pena cada vez que nós dizemos: eu vou ficar, Deus. Eu vou ficar. Às vezes não é fácil. Sabe, às vezes vem notícias, às vezes vem imprevistos, e nós, será que é? Será que não é? Será que vai dar certo? Será que isso tá valendo a pena? Sabe, e com oportunidades de cair fora, com oportunidades e propostas na tua porta dizendo: sai fora. E o Espírito Santo sussurrando e você dizendo: continua, 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 porque vai dar certo. Continua, porque esse é o caminho. Continua, e o mais importante de tudo, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Não é por causa de homem, porque se fosse por causa de homem, Jeremias ia parar no próximo capítulo. Depois nós vamos ver que Gedalias vai ser assassinado. Não é por causa de homem, é por causa de um propósito, é por causa de um chamado, é por causa da presença de Deus. Amém, gente? Vocês fiquem com essa palavra, foi isso que Deus colocou no meu coração. E nós não vamos parar, nós não vamos parar. E nós vamos ficar aonde Deus mandou, aonde Deus ordenou que nós ficássemos. Em nome de Jesus. Cris, é contigo, Cris. Amém, amém, então, amém. Vamos orar, então. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela tua presença. Sabe, Deus, Jeremias tem nos ensinado tanto, tanto. Jeremias tem sido crucial em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nos fortalecer a cada dia. E nós declaramos nessa tarde que nós vamos ficar em Judá. Nós vamos ficar na tua presença. Nós vamos guerrear por um povo. Nós vamos buscar ao Senhor por um povo. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Em nome de Jesus, fortalece a cada um, Senhor. Nesta hora, fortalece a cada um que precisa de um renovo, ser fortalecido pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Deus. Pai, entregamos todos diante de ti, crendo, crendo, ó Deus, que o Senhor está guardando, cuidando de tudo e no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe.